Chegamos ao capítulo 6 e se você não assistiu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 ou se você não leu, eu te convido a ler o material ou voltar lá nos vídeos e ler antes de chegar até aqui, tá bem? Para a gente poder fazer a construção certinha, combinado? E como aquela viúva que obedeceu, e o seu azeite multiplicou. Mente segura, mente refreada e mente sã. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Nós chegamos no capítulo 6, glória a Deus. E até aqui nós já falamos que o domínio próprio é um fruto, é uma cidade protegida, é como um músculo. Nós já falamos sobre por onde começar a desenvolver, né, a fortalecer. Nós já falamos como colocar em prática. E hoje nós vamos falar exatamente desse campo, esse campo onde nós perdemos a batalha, que é a mente. Muitas vezes o problema nosso já está na nossa mente, ainda está na nossa mente, aliás. Bom, então nós vamos falar sobre tudo isso hoje, sobre essa questão da mente, de como trabalhar a nossa mente. Comecei esse estudo falando de uma frase das autoras Mary e Nancy, e onde elas citam que Sophoron, né, não sei se é assim que fala esse termo, significa uma mente segura, mente refreada e mente sã. Então esse termo Sophoron, ele descreve uma pessoa que tem uma mente correta no sentido espiritual. E hoje nós vamos falar muito desse lugar, desse campo de batalha que é a nossa mente, tá bem? Bom, logo no início do estudo, eu descrevi resumidamente um acidente que aconteceu aqui em Mangualde, próximo de onde nós moramos, né? Em Viseu, em Portugal. Bom, esse acidente foi a colisão entre dois comboios, que aconteceu em 11 de setembro de 1985. Eu não vou ler todo e não vou falar sobre esse acidente com mais detalhes aqui. No estudo, eu resumi ali o que foi esse acidente e eu aconselho você, se você não leu ainda, parar esse vídeo aqui nesse momento e ler, porque isso vai fazer muito sentido para o restante do nosso pensamento daqui para frente, tá bem? Mas basicamente, o resumo desse acidente ele aconteceu por falhas humanas, falta de atenção, pela falta de freio no momento certo, possivelmente outros fatores que nós não abordaremos aqui hoje. O que eu quero que vocês retenham dessa história que aconteceu em Mangualde é que essa tragédia ilustra o que pode acontecer na nossa vida se nós não tivermos os freios no momento certo, se nós não tivermos uma vida equilibrada, refreada, se nós não dermos atenção para o que precisa ser dado atenção no momento exato. Se nós não colocarmos travões na nossa vida, nós vamos entrar em colisão a qualquer momento da nossa trajetória. Uma mente refreada pode salvar uma vida. Quantas vezes nós vemos pessoas cometendo suicídio, em depressão, com problemas mentais, justamente porque a sua mente está perturbada, porque o seu espírito está perturbado. Então é muito importante que nós tenhamos travões, que nós tenhamos uma mente saudável, uma mente sã, para que nós possamos ter. Gente, é muito importante nós percebermos, nós falarmos aqui que as colisões na nossa vida não acontecem do dia para a noite. Um casamento não acaba do dia para a noite. Uma amizade não acaba do dia para a noite. Sabe, nós não deixamos de ter intimidade com o Senhor do dia para a noite. As coisas acontecem gradativamente. É uma coisinha todos os dias que não são tratadas. Não é feita manutenção, não é dada atenção devida para aquilo. E quando nós percebemos, já aconteceu o divórcio, já aconteceu o rompimento de uma comunhão, né? Já aconteceu de eu me distanciar dos caminhos do Senhor. Então, a nossa vida espiritual, assim como a nossa vida relacional, precisa ter manutenção diariamente. Assim como uma viagem de comboio pode ser tranquila, a nossa vida também pode ser, se nós tivermos uma mente tranquila. Uma mente tranquila é uma mente refreada, é uma mente segura, é uma mente que é capaz de puxar os freios na hora certa, é uma mente que entende os seus limites. Sabe quantas vezes nós vamos caminhando a nossa vida, nós vamos vivendo a nossa vida e a gente chega num determinado momento que pensa assim, eu não posso passar daqui. Eu não posso passar daqui com relação a determinado assunto, não posso passar daqui com relação a essa situação, porque eu sei que isso vai me fazer mal. É como comer excesso doce.
Eu vou lá e como uma barra de chocolate hoje, mas eu sei que se eu comer muitas barras de chocolate hoje, isso vai me fazer mal. E eu sei que comer todos os dias o excesso de doce, doce em demasia, vai me fazer mal. Então eu sei até onde eu vou. Eu sei que eu comer um pedaço de doce um dia não me faz mal, mas eu sei que a partir do excesso vai me fazer. Isso é como na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos saber como nos alimentar e onde está o muro de divisão. O muro de divisão entre o que é saudável e o que não é saudável à luz das Escrituras. É a Escritura que é o nosso filtro nesse momento. Eu vou citar uma frase de Elizabeth Elliot nesse momento, que eu acho que é muito pertinente para esse contexto que nós estamos falando e que traz uma boa reflexão para esse momento aqui. Ela diz assim: não devemos ser meras vítimas de nossos sentimentos, como barcos à deriva, sem vela, sem leme ou âncora? Será que realmente estamos à mercê deles? Se nos sentimos bem, nós o fazemos. Se nós não o sentimos, nós não o fazemos? É assim que o discípulo está destinado a viver? Ou seja, é assim que nós estamos destinados a viver, baseado nas nossas emoções? Se eu estou muito inclinado a fazer aquilo, eu vou fazer aquilo porque eu estou com vontade de fazer aquilo? Será que as nossas emoções, de fato, é um filtro, é um indicativo de saúde para a nossa vida espiritual? E se nós tivermos, então, essa mente refreada, essa mente sã, essa mente segura, nós seremos capazes de cumprir aquilo que Jesus nos definiu. Nós seremos capazes de ser o quê? Sal e luz. Sal que salga, luz que ilumina. Mas o sal, gente, ele não apenas salga. O sal também, ele conserva. Se vocês perceberem bem, se vocês forem estudar um pouquinho sobre as características, funcionalidades do sal, nós vamos perceber que o sal também conserva. Nós estamos inseridos no mundo, porque nós precisamos penetrar este lugar e conservar o fruto do céu aqui neste lugar. Nós precisamos conservar a palavra de Deus neste lugar. Nós precisamos conservar o evangelho, os valores, os princípios do cristianismo na onde nós estamos inseridos. Uma outra característica interessante do sal é que ele tem a função de texturizar. Queridos, sabe o que é texturizar? É dar uma textura certa para aquilo que ele está inserido, para onde ele faz parte ali, para onde ele está em contato. Nós precisamos dar textura para o lugar onde nós estamos. Sabe, muitas vezes nós estamos num lugar áspero, seco, duro, rígido, e nós precisamos levar uma textura diferente para aquele lugar. Nós precisamos mudar o ambiente onde nós estamos. Não é só dar sabor para o lugar, mas dar uma textura diferente para aquele lugar. Uma outra característica do sal é aglutinar. Eu acho tão interessante isso porque muitas vezes nós chegamos em ambientes que está separado, que há falta de comunhão, que há separação. E aí o sal entra para aglutinar, para trazer comunhão, para trazer junção, para trazer uma nova forma de convívio naquele lugar. O sal também controla a fermentação. Eu amo essa característica do sal porque controlar a fermentação para um cristão está muito ligado ao domínio próprio. Quantas vezes nós chegamos num ambiente que ele está fervendo, os ânimos estão quentes, as pessoas estão contra as pessoas, já está tendo uma discussão, já está tendo uma briga. E nós entramos naquele lugar para controlar a fermentação, para baixar o fermento, para tirar um pouco daquele fermento. Nós não entramos para dar mais calor para a situação, mas para mudar a textura, lembra? Para aglutinar aqueles que estão separados e para controlar a fermentação. Ou então nós chegamos ao lado de algumas pessoas que estão para baixo, que estão tristes, desmotivadas, que não encontra ânimo na sua vida, e nós precisamos colocar o fermento do evangelho. Nós precisamos colocar o fermento que vem da fé no lugar certo, que vem de Jesus, que vem da palavra. Por último, a última característica do sal que eu quero partilhar aqui com vocês hoje é o fato de ele desenvolver cor. Nós precisamos aprender a desenvolver cor onde nós estamos. Quantas vezes nós chegamos do lado das pessoas que estão com uma vida cinzenta, sem cor, sem brilho, opaco, não enxerga mais motivo para viver. Talvez você nem tenha noção de quantas pessoas ao seu redor estão vivendo uma vida dessa forma neste momento. E Deus te envia para esse lugar, para o lado dessas pessoas, justamente para levar cor, para levar vida, para levar o brilho de Jesus para essas pessoas, para levar a experiência da salvação, da redenção, da confissão dos pecados, do arrependimento, da transformação. É tudo isso que dá cor para a nossa vida. E nós temos
nós somos capazes de levar isso para as outras pessoas. Eu finalizo esse estudo aqui hoje deixando essa reflexão para você e convidando a orar nesse sentido.